São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andressa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. O Mickey vai cair em domínio público e todo mundo vai poder usar o personagem para criar novas histórias sobre ele. Isso significa que a Disney vai perder todos os seus direitos sobre o seu principal personagem e ver o seu poderoso império ser destruído? Óbvio que não, até porque a única versão do Mickey que vai cair em domínio público é a primeira, criada em 1928 pelo próprio Walt Disney, pelo menos por enquanto. Mas o que é o domínio público? Por que ele existe? E por que a Disney é a última empresa a poder reclamar da sua existência? E você vai poder usar o Mickey aqui no Brasil sem precisar pedir autorização para a Disney? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like agora no comecinho do vídeo, porque isso é super importante para o nosso canal. Se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e principalmente deixarem o comentário e compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Não custa nada e me ajuda muito. Bora lá? 1928, ano em que o Walt Disney lançou um filme que mudaria para sempre a história da animação. O filme se chamava Steamboat Willie e era estrelado por ninguém mais, ninguém menos que o casal de ratinhos mais famosos do mundo, o Mickey e a Minnie. Esse não foi o primeiro filme em que eles apareciam. Alguns meses antes, eles foram colocados em um filme teste chamado de Plane Crazy. Mas Steamboat Willie foi o primeiro filme com os personagens que foi distribuído, ou seja, foi o primeiro que chegou para o grande público. Foi aí que todo mundo passou a conhecer o Mickey e a Minnie nas suas primeiras versões, que inclusive eram bem diferentes das versões que a gente conhece hoje. Além disso, Steamboat Willie foi um dos primeiros filmes de animação a ter a imagem sincronizada com o som, e esse som foi totalmente criado na pós-produção do curta-metragem. Isso pode parecer uma coisa meio besta, meio boba hoje em dia, mas para a época era uma inovação gigantesca. É como quando a gente foi assistir Avatar no cinema e ficou impressionado com a qualidade do 3D, lembram? Foi a mesma coisa para a galera que foi assistir o Steamboat Willie lá nos idos anos de 1928, quando a produção de desenhos animados ainda era tudo mato. Aliás, gente, esse filme do Mickey e da Minnie foi tão inovador que se tornou a animação mais popular da época. E em 1994, ela foi eleita uma das 50 melhores animações de todos os tempos. Alguns anos depois, em 98, o filme foi selecionado para ser preservado no Registro de Filmes Nacionais dos Estados Unidos, por conta da sua importância cultural, histórica e também estética. Não preciso nem dizer que esse filme e o personagem do Mickey catapultaram o Walt Disney e a empresa dele para o sucesso, né? E esse sucesso não ficou só nos Estados Unidos, ele se espalhou para o resto do mundo todo e permitiu que a Disney se tornasse o que ela é hoje, dona de praticamente todos os estúdios de Hollywood. E durante todos esses anos, a Disney vem lucrando com os personagens que permitiram tudo isso, o Mickey e a Minnie. Mais o Mickey que a Minnie, né? Vamos ser sinceros. Porém, agora, em 2024, o Mickey e a Minnie vão cair no domínio público. Quer dizer, essas primeiras versões dos personagens e basicamente só nos Estados Unidos. Em outras palavras, a partir do ano que vem, qualquer pessoa vai poder usar os personagens para criar novas histórias sem pedir autorização da Disney. Ah, então quer dizer que eu vou poder fazer um filme do Mickey ou sair vendendo produtos com a cara dele por aí? Não necessariamente. Para a gente chegar até a resposta para essas perguntas, a gente precisa entender o que é domínio público, por que ele existe e por que ele funciona de forma diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E, para entender tudo isso, a gente precisa primeiro saber o que são direitos autorais. Bom, eles são um conjunto todo de direitos que protegem obras de literatura, obras de arte e obras científicas, permitindo que os autores dessas obras tenham sobre elas uma série de direitos. E, gente, é importante deixar claro que esses direitos pertencem originalmente ao autor, ou seja, a pessoa física que criou a obra. Alguns desses direitos podem ser transferidos para outras pessoas, inclusive para empresas, mas a gente já chega lá. No Brasil e em outros países que têm uma tradição jurídica mais próxima da Europa continental, ou seja, a Europa sem a Grã-Bretanha, os direitos autorais são divididos em dois grupos, os direitos morais e os direitos patrimoniais.
Os direitos morais são aqueles ligados diretamente à pessoa do autor da obra, e eles não podem, em hipótese alguma, ser transferidos para outras pessoas. Dentre esses direitos estão o de manter a obra inédita, de não ter a sua obra modificada sem a sua autorização e o direito de ter o seu nome indicado como sendo autor da obra cada vez que ela for usada. Isso vale também para aquelas fotos e textos que você encontra na internet e sai postando por aí sem pedir autorização, achando que não vai dar problema nenhum. Pode dar problema, e esse problema tem nome e, inclusive, artigo no Código Penal. Se chama plágio. Agora, nós vamos passar para o segundo grupo de direitos autorais, os direitos patrimoniais. Eles são basicamente direitos de explorar economicamente a obra, ou, em bom português, são direitos que te permitem ganhar dinheiro em cima daquilo que você criou. Dentre esses direitos estão o de reproduzir total ou parcialmente a obra, de editá-la, adaptá-la, traduzi-la, distribuí-la por qualquer meio, etc. Todos esses direitos patrimoniais podem ser transferidos para outras pessoas por meio de cessão ou por meio de um contrato de licença, e geralmente mediante o pagamento de royalties. E isso é super comum. Por exemplo, se você cria um personagem e uma história sobre ele, é muito mais fácil licenciar os direitos sobre a sua criação para um estúdio de cinema, porque esse estúdio vai ter todo o know-how e os meios de transformar a sua obra em um sucesso. No caso do Mickey, o Walt Disney permitia que a empresa dele, a Disney, explorasse os personagens e as histórias que ele criava para poder levar tudo isso para nós, para o público. Só que, diferente do Brasil e de países que seguem a tradição legal, jurídica da Europa continental, os Estados Unidos herdaram a tradição da Grã-Bretanha por motivos lógicos. E lá, assim como na Grã-Bretanha, eles não reconhecem a existência dos direitos morais dos autores de obra de arte, literária e científicas. Só os direitos patrimoniais. Tanto que lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, esses direitos não são chamados de direitos autorais, mas de copyright, que quer dizer direito de cópia, para poder vender essas cópias e lucrar em cima disso. A adoção do sistema de copyright tem várias consequências, e uma delas, durante muito tempo, foi em relação ao prazo de proteção das obras. O Brasil, assim como diversos outros países, a maioria dos países do mundo, na verdade, faz parte de um tratado internacional chamado de Convenção de Berna, que foi criado em 1886 para estabelecer regras mínimas de proteção a obras e direitos autorais que os países membros desse tratado têm que adotar nas suas próprias leis nacionais. Ou seja, a Lei de Direitos Autorais brasileira e de outros países que fazem parte da Convenção de Berna seguem as diretrizes desse tratado. Dentre essas regras está o prazo de proteção das obras, que deve ser de, no mínimo, 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Durante esse tempo, ninguém pode usar e explorar economicamente a obra sem a autorização dos herdeiros do autor ou da pessoa para quem ele transferiu seus direitos autorais, que pode ser até mesmo uma pessoa jurídica, uma empresa. Explico. Se um autor morrer esse ano, em 2023, os países que fazem parte da Convenção de Berna têm que proteger os direitos sobre as obras dele por pelo menos mais 50 anos, a contar de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2073. Em 1º de janeiro de 2074, essas obras caem em domínio público e vão poder ser usadas por outras pessoas sem a necessidade de autorização de mais ninguém. Só que o Brasil e vários outros países resolveram estender esse prazo para 70 anos. O Walt Disney faleceu em 1966, então para nós no Brasil, a proteção sobre todas as obras criadas por ele, incluindo Mickey, vai até 2037. Até lá, nós não podemos usar nenhuma obra do Walt Disney sem autorização da empresa Disney, que hoje é titular dos direitos sobre essas obras. Acontece que, além do prazo mínimo de proteção, a Convenção de Berna estabelece também a proteção dos direitos morais. E, como nós já vimos, os Estados Unidos não acreditam em direitos morais do autor. Por conta disso, até 1989, eles se negaram a assinar a Convenção de Berna e resolveram eles mesmos estabelecer o prazo de proteção dos direitos de cópia das obras criadas e publicadas no país. E foi assim que, em 1909, os Estados Unidos fez a sua primeira lei de copyright, a mesma lei que estava em vigor quando saiu o filme Steamboat Willie, em 1928. E, segundo a lei, a proteção de obras era de 56 anos contados da data em que elas fossem criadas,
datadas, ou seja, como o filme Steamboat Willie foi feito em 28, ele e os personagens que aparecem nele deveriam cair em domínio público em 1984. Mas, antes que isso acontecesse, a Disney começou a se coçar para tentar passar uma lei que estendesse esse prazo de proteção para não perder os direitos sobre Mickey. E a Disney falou com todo mundo que podia no Congresso americano. Fez um lobby gigantesco e em 1976 conseguiu que fosse aprovada uma lei que aumentava o prazo de proteção para 75 anos nos Estados Unidos. Ou seja, o Mickey seria protegido até 2003. Só que foi chegando perto dessa data e de novo a Disney começou a se preocupar. E o que ela fez? Bom, na década de 1990 colocou seu diretor executivo Michael Eisner para trabalhar. Ele saiu pelos Estados Unidos visitando políticos para tentar convencê-los a estender mais uma vez o prazo de proteção de direitos autorais. E, gente, não preciso nem dizer que nessas visitas o Michael Eisner ia muito bem acompanhado da sua maletinha de dólares. Entre 92 e 98, a Disney doou 4 milhões de dólares para políticos americanos. Enfim, a coisa tomou uma proporção tão grande que eles conseguiram envolver até o ex-marido da Cher, o Sonny Bono. E em 1998, depois de muito lobby, muitos dólares doados, o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos na época, aprovou uma lei que subiu o prazo de proteção de obras no país para 95 anos, a contar da data de criação dela. O nome oficial dessa lei é Sonny Bono Act, mas ela é mais conhecida como Mickey Act. Claro que a Disney não foi a única empresa beneficiada com tudo isso. Várias outras pessoas e empresas também foram, mas nenhuma delas tinha a força financeira e política que a Disney tinha para mudar alguma coisa de fato. Mas aí você me pergunta, você não tinha dito que em 1989 os Estados Unidos assinaram a Convenção de Berna? Então o prazo de proteção não passaria a ser de pelo menos 50 anos contados da data do falecimento do Walt Disney? Sim e não. Os Estados Unidos assinaram sim Berna e, mais do que isso, adotaram um prazo de 70 anos depois da morte do autor, como no Brasil, mas esse prazo só é aplicado para obras criadas a partir de 1978, e o filme da Disney foi criado em 1928. E tudo indica que ele vai mesmo entrar em domínio público a partir do ano que vem. E eu digo que tudo indica porque, ao que parece, a própria Disney não está tomando nenhuma medida para tentar estender mais uma vez o prazo de proteção do filme e, consequentemente, do Mickey. Então, a gente pode dizer que dessa vez eles vão deixar passar. E isso tudo faz sentido, até porque a única versão do Mickey que vai entrar em domínio público é aquela de 1928, que é bem diferente da versão que a gente conhece hoje. Essa versão atual ainda vai estar protegida por mais alguns anos. Além disso, na maioria dos países do mundo, o Mickey e todas as obras do Walt Disney vão estar protegidas até 2037. A Disney ainda tem uns anos pela frente para lucrar em cima dessas obras, mais do que ela já lucrou até agora, né? Mais do que isso, tanto o Mickey, todas as versões do Mickey, como os outros personagens da Disney, têm um outro tipo de proteção em cima deles, de marca. E essa proteção pode durar para sempre, contanto que a Disney continue pagando pela manutenção dessas marcas. Isso significa que ela vai poder continuar vendendo produtos e serviços com a cara do Mickey de forma exclusiva. Quer dizer, vai poder continuar impedindo que outra pessoa use o Mickey para vender coisas por aí. A proteção de marcas é a mesma coisa que a proteção de direitos autorais? Não, claro que não. Mas com certeza ajuda e muito a dar uma certa exclusividade sobre o personagem para a Disney. Por fim, gente, para você que tá inconsolável que a Disney vai acabar perdendo os direitos sobre o Mickey pro domínio público, lembrem-se que a Disney já usou, abusou, pintou, bordou e principalmente lucrou muito com o domínio público de outras obras. Todas as adaptações de contos de fada, histórias de princesa, personagens, músicas, etc. que a Disney fez só foram possíveis porque as obras nas quais essas adaptações foram baseadas já estavam em domínio público. Cinderela, Pequena Sereia, Aladdin, o Hamlet, no qual o Rei Leão foi inspirado, todas elas já foram histórias protegidas por direitos autorais que a Disney só pôde adaptar sem ter que pedir autorização porque o domínio público existe. E é bom que ele exista, porque ele permite que a gente tenha acesso a obras de arte, de literatura e de ciência sem nenhum entrave. Já pensou se as histórias de Shakespeare ou as músicas de Beethoven estivessem protegidas até hoje e os herdeiros deles ou alguma empresa impedissem que essas obras fossem divulgadas? Ou se a gente simplesmente não tivesse acesso às obras de Isaac Newton?
Quem perderia com isso seria a sociedade e a cultura como um todo. Então, tá tudo bem o Mickey cair em domínio público também. A Disney não precisa ser uma exceção à regra porque ela é uma empresa gigantesca. Pelo contrário, um personagem tão famoso e tão importante para a cultura de hoje em dia tem que poder ser usado por outras pessoas, assim como a própria Disney já usou tantos outros personagens por aí. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Já sabiam que o Mickey ia cair no domínio público? Estão preparados para quando isso for acontecer aqui no Brasil também? Concordam que isso é importante? Não dão a mínima para essa história toda? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não me esqueçam de deixar o like ou dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, de se inscreverem no canal, porque não custa nada e me ajuda demais a ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo e, mais importante do que isso, compartilharem o conteúdo com outras pessoas para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!